Das 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides são as únicas sobreviventes. As 3 mais célebres são as pirâmides do Vale de Gizé, construídas como tumbas dos faraós que levam seus nomes, Quéopes, Quéfren e Miquerinos, respectivamente, pai, filho e neto, todos da 4ª dinastia. As pirâmides constituem uma autêntica cidade para os mortos. Cada uma faz parte de um importante complexo que compreende um templo funerário do faraó, as pirâmides menores das rainhas, túmulos dos sacerdotes e pessoas do governo. A história das pirâmides de Gizé começa no vale do rio Nilo. Majestosas e imponentes, elas parecem surgir do nada no meio do deserto, mas juntas levaram 23 anos para serem construídas. Ocupam uma área de 129 mil metros quadrados. Se enfileirássemos os blocos de granito das 3 pirâmides, eles dariam a volta ao mundo. A maior delas, a pirâmide de Quéops, tem 147 metros de altura, o equivalente a 49 andares. Foi construída pelo mais rico dos faraós e leva o seu nome. Esta obra se manteve como a mais alta estrutura feita pelo homem, até a construção da Torre Eiffel em 1889. Em 23 anos de construção, foram utilizados 2 milhões de blocos, a maioria com quase 2,5 toneladas, o que nos leva a calcular que a cada 2 minutos um bloco era assentado. Um assombro considerando as ferramentas rudimentares da época e o enorme tamanho da obra. É muito difícil explicar como tantos e tão pesados blocos de pedra foram sobrepostos, encaixados de tal maneira que não é possível passar entre eles uma folha de papel. As pinturas da época mostram estátuas e objetos sendo transportados por trenós puxados por muitos homens, uma técnica que possa ter sido aplicada para mover as pedras. Cogita-se a utilização de trenós puxados por centenas de homens. Difícil é imaginar porque o equipamento é lento, tem limitações de movimento e atrito. Na parte mais alta, os blocos eram levados através de rampas. Para isso, ela precisaria ser muito longa. Aumentando a inclinação de um ponto a cada 10 passos, ela se tornaria mais curta, mas isso impediria o uso de trenós. Há ainda a ideia de que tenham sido usadas bases circulares sobre as quais o bloco poderia rolar. A construção mais antiga do mundo é mesmo moderna para os padrões atuais. Os seus alicerces contêm esferas e cavidades, tais quais as pontes do século XX. Está sujeita a movimentos de expansão e contração sob a ação do calor ou do frio, assim como possui proteção contra terremotos, intempéries e outros fenômenos da natureza. Este pode ser um dos motivos de sua tão longa duração. Além disso, todos os 4 lados são praticamente do mesmo comprimento. Isso mostra como os antigos egípcios estavam avançados na matemática e na engenharia. E quanto mais alto, maior o trabalho e a pressa para a construção. A rapidez era fundamental, não se sabia quando o faraó morreria. Os egípcios acreditavam que após a morte neste mundo, o faraó teria uma outra vida. Por isso, lhe preservavam o corpo e depositavam no sarcófago junto com as outras coisas julgadas importantes para o conforto na outra vida. As pirâmides, além de guardar o corpo do faraó, simbolizavam os raios de sol em direção à terra e, ao mesmo tempo, uma rampa para o céu. Os egípcios acreditavam que, enterrando seu faraó numa pirâmide, ele se elevaria ao céu, tomando seu lugar de Deus. Para os faraós, o portal para a eternidade era o centro do céu, onde as estrelas nunca se punham. Por isso, elas eram alinhadas com as estrelas sagradas com uma precisão incrível, correspondente a frações de graus. Porém, esse alinhamento se manteve por alguns anos, atingindo precisão absoluta por volta de 2500 a.C. O antigo método de alinhamento foi explicado recentemente. Conforme a Terra gira sobre seu eixo, ela oscila imperceptivelmente, e essa oscilação altera lentamente a visão do céu noturno. No Egito, o céu hoje parece girar ao redor das estrelas polares, mas quando as pirâmides foram construídas há quase 2600 anos, esse ponto central era outro, e não havia outra estrela mais luminosa que marcasse o ponto. Foi usada então uma combinação de 2 estrelas, Kochab, na constelação da Ursa Menor, e Mizar, na Ursa Maior. Em 2467 a.C., estavam perfeitamente alinhadas entre si e o Polo Norte.
Imaginando uma linha de prumo sobre elas, estendendo-o até o horizonte, um topógrafo poderia estabelecer uma localização alinhada ao centro do céu. Mas a técnica não considerava a oscilação da Terra. A posição das estrelas mudou, mas as estrelas continuaram mantidas como referência. Isso também explica a tendência das pirâmides se alinharem sempre ao leste. Nem sempre as pirâmides do Egito atingem alturas colossais como as de Gizé. O tamanho delas ainda é um mistério para os arqueólogos. As novas pirâmides diminuíram de tamanho. Elas são 1/10 ou menos que as anteriores. Uma das características dessas pirâmides menores são os milhares de hieroglifos sobre as tumbas, cujas inscrições registram feitiços para a ressurreição do faraó, compensando a redução do tamanho das pirâmides que o levariam ao céu. Outra teoria diz que o tamanho menor das pirâmides estava relacionado à diminuição do poder do faraó. Elas eram símbolo do faraó e de uma classe social. Quanto maiores, mais prestígio. Tanto que alguns ricos copiaram a ideia, chegando até outros continentes. Atualmente, o mais novo tesouro do Egito é a Riviera do Mar Vermelho, lado cosmopolita do Egito, que se estende por 1000 milhas ao longo da costa. As areias puras e douradas são abraçadas pelas águas cristalinas e mornas, e seus visitantes podem aproveitar o sol durante o ano todo. Destinos tradicionais como Sharm el-Sheikh, o favorito dos vários famosos, agora competem com resorts novos e ultramodernos, alguns com aeroporto particular com voos diretos, trazendo visitantes de várias cidades da Europa. O passeio é complementado por hotéis 5 estrelas espetaculares, cassinos, lojas elegantes, spas, esportes aquáticos e partidas de golfe. E para os caçadores de pechincha, o paraíso mesmo fica entre as ruas apertadas e as lojas estreitas do Bazar Khan el-Khalili, no coração do antigo Cairo. Tudo está disponível à venda, de joias e roupas a tapetes, de temperos exóticos a objetos de decoração. Egito. Este é um país que ainda tem muito a revelar a pesquisadores, caçadores de tesouros e turistas. A história do Egito é uma das mais ricas e fascinantes do mundo. Da forte cultura às pirâmides colossais, tudo é surpreendente. E o Decor House está sempre em busca das melhores informações para você. Para conferir mais sobre nossa programação, acesse o nosso site programadecorhouse.com.br. O Decor House vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Te espero para a próxima edição. Até lá! كي جات المحلة باش تفاشيك لقيت روحها مسكينة في الضونجي كي تفكر تبكي تقول يا دايمي كي تقولها نبغيك بدات تفورني نسي 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 نسيك ونسي نسيك اللي بيني وبينك واه نسي 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 نسيك نسي نسيك اللي بيني وبينك واه كي جات المحلة باش تفاشيك لقيت روحها مسكينة في الضونجي كي تفكر تبكي تقول يا دايمي كي تقولها نبغيك بدات تفورني نسي 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 نسيك ونسي نسيك اللي بيني وبينك واه نسي 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 نسيك نسي نسيك اللي بيني وبينك واه